paz, amadas. Bom, eu recebi a notícia de que eu estaria hoje aqui ontem pela manhã. E fiquei meio surpresa com a notícia, mas o Espírito Santo ele ministrou algumas coisas no meu coração. Uma das coisas que ele falou foi que ele me fez uma pergunta: se algum dia eu tinha subido aqui dependendo de mim. Eu falei, não. Então, não faz diferença você saber que você vai compartilhar a palavra com um mês de antecedência ou com um dia de antecedência. Falei, verdade. Não tem diferença. Para ele, não tem, né? Porque se nós dependemos dele, não há nada que possamos fazer que mude essa situação. E um dia, eu vou compartilhar com vocês a história desse dia. A minha fé é que... Eu não sei o que aconteceu do outro lado, né? Eu não sei o que aconteceu com a Rosana. Não sei. O que eu passei para vocês foi a informação que me foi passada. Mas eu sei o que Deus fez em mim. Eu sei o que está acontecendo aqui. E, alguns dias, Deus vem falando algumas coisas muito interessantes comigo e tem me dado a oportunidade de viver algumas pequenas experiências dentro do ensino que ele tem trazido. Aí eu acho que ele pensou assim, eu vou dar uma provinha mais difícil para ela agora. Aí eu, ai meu Deus. E o engraçado é que essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, alguns dias mesmo atrás, Deus vinha me lembrando ela. Quer dizer, eu soube ontem que eu estaria aqui. Mas ele... Por quê? Porque essa palavra aqui devia ser a primeira palavra que eu compartilharia com vocês. Por quê? É uma palavra sobre oração. E há 2 anos atrás, quando o Espírito Santo começou a me chamar para andar mais perto dele, ele usou isso aqui. Isso que eu vou compartilhar com vocês não é da minha autoria. Eu não redigi esse texto. Uma linha ou outra que eu meti o bedelho e acrescentei. Mas, na verdade, esse texto não é meu. Esse é um texto que eu li de um livro e Deus me falou tanto nele que eu fiz um resumo do livro. Um resumo do livro, não. Um resumo dos 2 primeiros capítulos do livro. Há 2 anos atrás. Há 1 ano atrás, eu resolvi digitar o resumo. Falei, eu vou botar esse resumo no computador, porque essa palavra me mudou tanto a minha vida. Todas as outras coisas que eu já compartilhei com vocês aqui vieram pela prática dessa palavra. Aí eu cá com os meus botões, eu inverti as paradas. Esse negócio aqui tinha que ser primeiro. Porque todas as outras coisas que Deus me deu por causa da prática dessa palavra aqui. Entende? E aí, há 1 ano atrás, eu resolvi digitar a palavra, botar no computador, porque eu queria mandar para algumas pessoas. Queria mandar para algumas irmãs, né? Porque me mudou quem eu era, me transformou numa outra pessoa. E passaram-se 2 anos, né? E parece que com o passar do tempo, a gente esquece de algumas coisas. Algumas coisas que a gente praticou bem no início. O tempo vai passando e parece que a gente vai criando umas adaptações. Tipo assim, antes era assim, agora não é mais bem daquele jeito. E você vai reproduzindo um comportamento que não é mais o que tinha que ser no início. O que Deus te ensinou. Não é mais o que Deus te ensinou. Você vai dando um jeito, mas você nem se toca que você está diferente. E há umas semanas atrás, o Espírito Santo, hoje eu tenho convicção que foi ele mesmo, falou, dá uma lidinha naquele negócio. E eu, tipo assim, tá. E aí, quando foi ontem, eu falei, Deus, olha só, tu não precisava aprontar esse negócio comigo, de falar mandar eu lá para pregar, só para eu ler a palavra. Era só você falar mais uma vez que eu lia, não precisava criar uma situação para eu estar aqui. Então, assim, não sei, irmãos, eu sei o que diz respeito a mim. Eu sei o que representou essa palavra na minha vida. E eu tenho convicção que todo aquele que praticar o que eu vou falar com vocês aqui hoje, é possível que... o meu desejo é que essa palavra não seja novidade para vocês. O meu desejo é que seja uma coisa corriqueira, porque é uma palavra sobre oração.
nós somos cristãos e todos nós sabemos o que é oração, correto? Mas eu também era cristã da época do dinossauro e quando Deus me chamou e me falou essas coisas, a minha vida sofreu uma mudança radical. E eu acho que muitos de vocês que estão sentados aqui me conheciam, lembram de mim de anos atrás. E me veem hoje. É possível que muitos de vocês possam testemunhar o que eu estou falando aqui. Tipo assim, minha mãe ficou diferente. Aconteceu algum negócio com ela, que ela ficou estranha. E o fato é que o que aconteceu foi que essa palavra, Deus me convenceu dela. E eu comecei a praticar. Não enxergo nada. A palavra é sobre oração, né? Nós temos um conceito sobre oração. Nós temos as nossas verdades sobre oração. E se eu perguntar aqui para qualquer um o que é oração, todo mundo vai me dizer, oração é falar com Deus. É o básico, é a resposta imediata que todo mundo dá. Mas se nós pararmos para analisar como são as nossas orações, talvez as nossas orações não coincidam com o propósito que Deus tem quando nos manda orar. Normalmente, oração, ela é o cerne. Sabe o que é o cerne? Ela é o ponto central do nosso relacionamento com Deus. Tudo na nossa vida, na vida do cristão, começa e acontece através da oração. Sempre. Oração, na verdade, é o nome que Deus deu para o relacionamento que todo cristão deve estabelecer com Ele. Então, o que é oração? Oração é relacionar-se. Eu queria mudar essa expressão de falar com Deus. Na minha vida, eu mudei isso. Eu entendi que oração é o nome que Deus deu para o meu relacionamento com Ele. O que acontece entre eu e Deus se chama oração. Se dá através de um negócio que Deus resolveu chamar de oração. E relacionamento, conforme você vai se relacionando com alguém, a tendência é você adquirir um nível de intimidade com essa pessoa. Na verdade, o que Deus quer para todos nós, seus filhos, não é um relacionamento meia-boca. Como eu já vivi muito, um relacionamento meia-boca. Sabe aquele relacionamento que a gente só ora na reunião? Só canta nas reuniões de celebração? Só levanta as mãos aqui? Só se derrama aqui? Isso é um relacionamento meia-boca. Isso é um relacionamento meia-boca. E não é, nunca foi, o propósito de Deus para nossas vidas. É possível que tenham irmãos que no dia de reunião tem que tirar a poeira da Bíblia. Tem que levar a Bíblia. Atualmente, né, o Jaime até sempre pergunta pelas Bíblias, e ele que está aqui em cima e vê, eu não vejo que eu estou sentada. Mas pela reação dele, pode ser que não tenha muitas Bíblias no espaço aqui, né? E eu acho que isso quer dizer um tipo de relacionamento da qual Deus não nos criou para termos com Ele. Deus quer um relacionamento com cada um de nós intenso, íntimo, muito, muito, muito íntimo e profundo. E o nome desse relacionamento é oração. Esse relacionamento só acontece através daquilo que Ele chamou como oração. Oração é, na verdade, o nome que Deus deu ao meu relacionamento com Ele. Certo? Só que não tem como eu ser íntima de uma pessoa com quem eu pouco falo. Né? Chega dia de domingo, eu tiro a poeira da Bíblia, boto debaixo do braço, chego aqui, canto igual um rouxinol, levanto as minhas mãos, choro, uma bênção. Eu creio que Deus recebe. Não vou dizer que Deus não recebe. Mas isso não é nada diante daquilo que Ele tem para nós. Porque eu era essa pessoa de chegar aqui, tirar poeira, né? Chegava aqui, cantava e tal, mas não estava nem perto daquilo que Deus tinha para mim. Então a pergunta é, como é que eu vou viver um relacionamento intenso com alguém
se eu falo muito pouco com ele, se eu o vejo esporadicamente, troco umas ideias assim meia boca, entendeu? Tem como esse relacionamento ser intenso? Impossível. Não estou junto. E aí eu queria que hoje a gente entendesse a oração não sob o nosso ponto de vista. Porque sabe como eu acho que a oração é para nós? Uma lista de pedidos. A gente entende a oração assim. Oração, pedir. Falar. E falar o quê? Falar pedindo. A gente já reparou que todo mundo ora mais quando está passando sufoco? Todo mundo, quando o troço aperta, afina a viola e corre direto. Senhor, aí vem para a reunião de oração, planta bananeira, faz jejum, brinca de lagartixa, sobe na parede, faz umas coisas do arco da velha, busca Deus de ver. Eu mesma. Eu já passei uma situação tão feia na minha vida, que olha, eu na época não estava nem aí para Deus, mas eu busquei a Deus. Falei, gente, ele vai ter que me socorrer agora, porque senão eu vou morrer. E ele me socorreu incrivelmente, né? Ele é incrível. Mas você sabe por quê que todas as vezes nós vamos a Deus no aperto? Que a maioria, que muitas pessoas, não vou dizer muitas, vou dizer muitas pessoas, só buscam a Deus no aperto. Porque essas pessoas entendem que a oração é uma lista de pedidos. Só isso. Eu tenho que orar. Quando fala, eu tenho que orar, entre linhas está escrito, preciso pedir. Preciso apresentar esse problema e pedir uma solução. É assim ou não é? É, gente. A maioria, não posso dizer quantos, nem quem, porque eu não conheço, mas a maioria de nós entende a oração como falar com Deus pedindo coisa. Falar com Deus, apresentar a Deus a minha lista de necessidades. Mas oração não é um relacionamento? Então, eu preciso saber como a outra parte desse relacionamento, uma parte sou eu, no relacionamento. Certo? Relacionamento sempre pressupõe uma pessoa, ou duas pessoas ou mais. Nesse caso aqui, são duas pessoas. Eu e Deus. É você e Deus. É um relacionamento pessoal e individual. Não estou falando de reunião, estou falando de um relacionamento íntimo. E guardem isso, gente. Quando a gente chega aqui e chora e planta bananeira, parará, isso não quer dizer que ninguém tem intimidade com Deus, não. Porque ninguém tem intimidade em lugar público, tem? Pensa no seu marido. Você teria um relacionamento com ele íntimo aqui? Não. Então, intimidade com Deus você tem sozinha no teu quarto. Por isso que Jesus falou, ó, e você quando orar, entra no teu quarto e creu, fecha a porta. E você orará ao teu pai em secreto. Ninguém vê. Tem coisa entre eu e Deus que eu não posso contar para ninguém. Tem coisas que eu falo para ele que eu não posso contar para ninguém, porque é meu relacionamento íntimo com ele e que ninguém pode saber. Por isso que Jesus falou para você ficar procurando um lugar secreto. Então, eu preciso saber como a outra parte desse relacionamento entende o negócio. Para mim, na minha mente, era uma lista de pedidos. Mas e como é a oração do ponto de vista de Deus? Eu esperava que os meus pedidos fossem atendidos, não é isso? Eu vou e falo, Senhor, salva o meu marido, Senhor, me arruma um emprego, Senhor, resolve aquele problema assim. Eu tenho uma lista de pedidos. Mas o que será que a outra parte envolvida entende como esse relacionamento? Sabe o que é oração para Deus? Sabe o que é oração para Deus? É um relacionamento de profundo amor. Amor. É um encontro, para Deus, oração, é um encontro romântico. Para Deus, quando Ele manda você orar, a última coisa que talvez, quem sou eu para dizer o que o Senhor pensa, né? Mas a minha mente aqui pensa que talvez a coisa que Ele não esteja na cabeça dele é que eu chegue diante dele, Senhor, estou aqui para te apresentar um problema assim, assado, tu viu aquilo que aconteceu, olha só meu trabalho, meu marido, meu filho, blá, blá. Não é isso que está no coração de Deus. Quando Deus nos convida e nos manda a orar, Ele está esperando um relacionamento de profundo amor. É o que Ele espera. Ele quer que nós cheguemos a Ele com o propósito de render a Ele
em primeiro lugar e antes de mais nada, uma adoração genuína. Um louvor que flui de um coração apaixonado. E aí eu vejo como Deus é misericordioso. Porque mesmo, muitas vezes, eu não entendendo qual era o propósito dele quando me chama para orar, chegava diante dele com uma lista de pedidos. Eu só pedia, mas não era isso que ele queria. E quando a gente entende que oração é definição, vamos pensar assim, o que é oração? Oração é um relacionamento íntimo, de profundo amor com Jesus. Você vai a Ele quando tudo vai bem. Quando você está... Porque não tem momentos da nossa vida que a gente experimenta assim um alívio, assim, parece que o mar acalma, o vento não está soprando forte, é só uma brisa. Aí a gente, nessa hora, se a gente não entender bem o que é oração, nós não teríamos motivos para orar. Porque eu não tenho pedido para fazer agora. Aí eu relaxo. Mas se eu entender que amor, se eu entender que oração é um relacionamento íntimo e de profundo amor por Jesus, eu vou a Ele até nos tempos de brisa calma. Porque eu vou amá-lo. Eu até vou pedir, mas o meu objetivo inicial, a maneira como eu vou chegar, eu vou para o encontro amoroso. Eu vou para o encontro romântico. É um romance. O que Deus nos convida é para um romance com Ele. E na cabeça de Deus, eu acho que Ele tem algumas coisas que Ele espera que a gente alcance com a oração. A primeira coisa que eu creio que ele quer que a gente alcance é um relacionamento com Ele muito mais real e pessoal. Gente, vou falar um negócio para vocês. Muda radicalmente quando você tem isso que eu estou falando para vocês, quando é revelado e que você vai a Deus para namorá-lo, muda muita coisa na maneira como você o percebe. Ele se torna mais real do que nós achamos que ele é. E você passa a ter com ele experiências tão intensas que não tem como a sua vida não ser mudada. Então, a primeira coisa que ele quer é que o nosso relacionamento com ele seja muito real, seja intenso. Porque dessa forma, a oração, gente, ela é um momento de deleite para Deus. Tudo que Ele quer, somos nós, concorda? Tudo que Ele quer, de verdade, não é que a gente fique fazendo um monte de coisas para Ele. Já viu? Tem muitas pessoas que se envolvem com fazer coisas para Deus. Fazem muitas coisas. Trabalha aqui, trabalha ali, faz muitas coisas. Mas não para amá-lo. Não para dar a Ele o reconhecimento pela preciosidade que Ele é, pela beleza dele que encanta, que fascina. A gente fica tão fissurado e tão obcecado em fazer que raramente paramos para estar com Ele. E aí, às vezes, muitas coisas fracassam, porque não existe outro lugar mais tremendo onde somos revigoradas do que quando estamos com Ele. A segunda coisa que Ele quer é uma santificação cada vez mais profunda. Quando você desenvolve um tempo de relacionamento íntimo e amoroso com Deus, miraculosamente, a santidade dele vem inundando o teu coração. A pureza dele vai entrando dentro de você e a sua vida vai sendo transformada, como diz a palavra, de glória em glória. Outra coisa é que a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus aumenta drasticamente. É um negócio, sabe aquela coisa assim,
você não conhece a voz de uma pessoa. Então, se você falar com ela no telefone, você não vai identificar. Mas de quanto você falar com aquela pessoa, dela, alô, hoje tem Bina, mas vamos pensar antigamente. Alô, oi fulana, você já sabe. Por que você identifica a voz dela? Até quando ela está gripada. Nossa, está gripada. Por que isso acontece? Porque você está acostumado a ouvir a voz dela com frequência. E com Deus é a mesma coisa. Tem muita gente que fala assim, não sei como é que ouve Deus. Cara, como é que é a voz de Deus? Como que Deus fala? Eu vejo que essa pessoa provavelmente tem um relacionamento fraco com Deus. Porque não está acostumado a ouvir a voz dele. Acreditem numa coisa que eu vou dizer para vocês. Ó. Uma vida de oração fraca é um relacionamento fraco. Fraco. Crente de pouca oração e pouca leitura, vamos dizer igual o William, é um crente bananada. É impossível um crente de pouca oração e pouca palavra ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não está em contato com aquele que enche. Você não está todos os dias bebendo daquelas águas. E é fundamental para todos nós, mas eu reconheço isso de uma forma hoje mais clara do que nunca. Eu preciso disso. Você sabe quem é que é o crente que ora? O crente que ora é o crente que reconhece que é uma palha seca sem Jesus. Esse é o crente que ora. Essas pessoas de pouca oração, eu acho que, no mínimo, elas têm um pensamento lá dentro de que elas podem resolver a vida delas sem Deus. Aí não vão a Ele. Mas, ultimamente, Deus tem me mostrado tanto a minha miséria, a minha pequenez, que se torna uma dependência e uma necessidade de estar com Ele consciente, não mais emocional. Se eu não for, eu estou frita. Se eu não for, eu não vivo esse dia. Se eu não for, como eu vou dar um sorriso? Irmãos, eu sou uma bananada. Eu sou uma pessoa esquisitíssima. Vocês não têm noção, não. Sou estranha. Outro dia eu falei para Deus, Deus, eu sou estranhíssima. Porque eu tenho uns negócios muito estranhos. Tipo, durmo bem, acordo angustiada. Aí o Mateus olha para mim, que foi, mãe? Tá com problema? Aí outro dia, quarta-feira, recebi meu tio lá em casa, estava conversando com ele, né? Aí eu, ai tio, não sei, às vezes eu fico angustiada, Mateus. Fica mesmo. Ela fica numa angústia, mas não me pergunte por quê. Não sei dizer não. Graças a Deus, Deus me rega de bênçãos. Eu não tenho o que falar, não tenho o que falar. Irmãos, Jesus, deixa o diabo ouvir agora o que eu vou falar, não. Mas eu sou uma pessoa abundantemente, desesperadamente abençoada. Eu vou ficar angustiada de quê? Tenho um marido que serve a Deus. Deus supre a minha casa, a minha vida, de tudo que eu preciso. Gente, mais do que tudo, outro dia ele me mostrou. Renata, o melhor presente que você tem sou eu. Eu falei, menino, que é verdade mesmo? Porque quando Deus te mostra um negócio, ó, gente, por isso que tem que andar com Ele. Quantos de nós sempre ouvimos? Depende de Deus. Todo mundo fala isso pra gente, não fala? Tá soberba, se humilha, descansa, confia. Irmãos, uma coisa é eu ouvir de vocês. Outra coisa é eu estar ali com o Espírito Santo e ele ir montando um troço na minha frente falando, Renata, isso é por causa disso, é por causa da assim, assim, assim. Aí você não tem outra saída a não ser depender de mim. Entendeu? Aquilo abre de um negócio de um jeito tão fantástico que eu acho que depender de Deus é um negócio da China. Eu falo, gente, que negócio fantástico. Por quê? Ninguém precisa mais ficar no meu pé. Você está independente. Depende de Deus. Sabe por que não? Porque o Espírito Santo fez assim, bruf. Ah, agora entendi. Sabe por que às vezes a gente pena? Por que às vezes a gente não anda? Por que a gente não frutifica? Porque a gente não gasta tempo num relacionamento apaixonado com Jesus. Porque outro dia ele falou um negócio comigo genial. Ele me mostrou, né? Porque ele gasta um tempo... Gente, olha, a pessoa estranha que eu sou, ele gasta muito tempo me ensinando um monte de negócio fantástico. Um monte. Ele me levou num salmo, não sei se foi o 16 ou o 32, agora não me lembro. Mas fala assim, eu sou o Senhor que te ensina o que é útil. Eu falei, mas é verdade. Gente, outro dia, eu estava com vontade de esganar umas pessoas. Eu falei, Deus, eu estou ficando tão irritada. Tipo assim, eu já tinha desde segunda-feira, eu quis esganar segunda-feira passada. Eu falei, Deus, não é possível isso. Estou tão nervosa. Aí ele me lembrou. Lembra aquilo que eu te ensinei sobre emoções? Eu falo, caraca, eu lembro. Mas, nossa, tem que ir para a cruz, né? Tem que ir para a cruz.
Nada que ele ensina se perde. Mas sabe a quem ele ensina? Quem se senta para ouvir. Quem acha que não é perda de tempo. Queridos, olha só, Deus não tem... Eu vou falar isso para vocês, eu sei que não é assim, tá? Vou dizer, eu sei que não é, mas eu sinto como se fosse, mas não é. Eu sinto que eu sou preferida de Deus. Veja bem, eu sei que eu não sou preferida. Não sou. Ele ama a todos, ele quer dar a todos. Mas sabe quando você tem a sensação de que ele só tem olhos para você? De que ele está ali cuidando e te ensinando com muito, muito carinho e muita paciência. É assim que ele faz com a minha pessoa. Então eu falei para ele assim, eu sei que eu não sou especial. Não sou assim, diferente dos meus irmãos. Mas você me trata com tanto carinho que eu tenho que me sentir muito especial para você. Mas não é verdade isso não, gente. Isso é uma coisa da minha alma. Porque Deus olha a todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E Ele quer ensinar a cada um de nós da mesma maneira. Ele ensina o que é útil. Uma coisa é eu chegar aqui e ouvir uma pregação, que é uma bênção e que Deus fala. Claro que fala. Mas o fato de chegar um pastor aqui, um irmão abençoado, como a gente ouve palavras muito abençoadoras, elimina a necessidade de eu estar ali sozinha com ele? Claro que não. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor quando você senta e ele te ensina. Pessoalmente. É incomparavelmente melhor quando ele te confronta no seu pecado. Quando ele te confronta. Eu já tive algumas vezes em que as irmãs vinham me confrontar, mas ele chegou primeiro. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui falar. Uma vez foi com a Rosana e outra vez com a Suzy. Falei, o Espírito Santo me falou assim, assim. Caraca, eu ia te falar isso. Eu falei, ai, graças a Deus, Espírito Santo, que você é fantástico. Uma coisa é quando ele te confronta. Quando ele fala contigo, você fica sem defesa. Quando ele te mostra a tua miséria, você fica sem argumentos. E aí, quando uma pessoa vem falar contigo, tu já está quebrada, porque ele já te convenceu. Você não vai nem abrir a tua boca para falar, mas olha só, não tem isso. Verdade, irmã. O Senhor já tinha me falado. Andar com Deus encurta caminhos. Andar com Deus poupa trabalho. Gente, você botar a cabeça no travesseiro e saber que Deus governa e que você depende dele e que quando você depende dele, independente do que aconteça, o sucesso é certo. Não tem preço não, gente. Não tem preço. Por isso que às vezes, eu já fugi tanto aqui. Às vezes eu vejo as pessoas assim passando por algumas coisas que minha vontade é de falar assim, faz isso aqui, que é a cura. É a nossa cura. É a minha cura. Porque eu sou estranha. Quando eu falo que eu sou estranha, acreditem, eu entendo de gente estranha. E eu sou um exemplar dessa espécie. De pessoas estranhas. Pessoas que ficam angustiadas, sem ter motivo, vai dizer que isso é normal? Não é normal, não. Só Deus. Nem para eu, numa consulta médica, eu vou falar o quê para a pessoa? O que aconteceu, minha filha? Nada. Então vai plantar batata frita. Só estou angustiada. Mas Deus resolve essas coisas. E de uma forma tão impecável, que eu não tenho outra coisa a não ser reconhecer a grandeza dele. Outra coisa que Deus quer que a gente alcance com a oração é poder espiritual. Toda pessoa que ora pouco tem pouco poder. Todo mundo que ora tem muito poder. A gente às vezes vê pessoas assim, eles são bons empreendedores, bons líderes, bons organizadores, sabe aquelas pessoas assim, geniais, que têm ideias fantásticas, que botam tudo no lugar, e pá daqui, pá dali, pessoas de visão. Mas às vezes não são guerreiros na oração. E aí começam a produzir coisas na força humana. Não é isso que Deus quer. Ele quer produzir a vida dele em nós. Uma coisa fantástica que a gente alcança com a oração é poder para resistir provações, tentações e os ataques espirituais. A gente sabe que isso é real, os demônios estão aí, eles não brincam de ser demônios, eu até posso brincar de ser cristã, mas eles não brincam, não dão trégua, não descansam, e se eu não estou... gente, muitas vezes
eu estou no meio de uma situação tão atribulada que eu não percebo. Porque eu sou lenta, não sei se eu já falei isso para vocês, eu sou aquela pessoa que ri da piada 10 minutos depois. Né? Então, às vezes, eu estou numa situação, eu não... Aí eu falo assim, não, tem que falar com ele. Aí eu vou lá e conto. Eu conto tudo para ele. Jesus, olha só, não estou entendendo o que está acontecendo. Gente, é um negócio tão fantástico que ele fala, é isso. Aí eu, menino, quando eu descubro que é uma ação das trevas, ele me dá uma força, o problema resolve, eu falo, fico bem. Mas se a gente não busca Deus, eu vou ficar rodeando naquela situação, eu vou ficar e pede oração, ou eu vou ficar me angustiando, eu vou ficar vivendo um monte de coisas desnecessárias. Que se resolve. Basta a gente bater um papo com Jesus. Aquele que resolve todas as coisas para nós. E outra coisa, à medida que a gente ora, a gente vai ver os desviados. A gente vai ter um tempo para orar pelos desviados, pelos perdidos. E aí a gente vai ver muitas pessoas se convertendo a Deus através das nossas orações. Entendeu? A gente não tem que se contentar, gente, com nada menos do que aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós? Uma vida plena da presença dEle. Ele não nos salvou para a gente ter uma vida meia boca. Sabe o que é uma vida superficial? Uma vida assim, tá tangente? É como se você não mergulhasse fundo. Deus não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para isso. Ele quer que nós tenhamos uma vida intensa. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Nós não conseguimos isso numa oração meia boca de 3 a 4 minutos da nossa devocional. Tem gente que pensa assim, devocional, 3 minutos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na tua presença, que o Senhor possa perdoar meus pecados, levar com o teu sangue, em nome de... Amém. Queridos, olha só. 3 a 4 minutos de oração não rola. Não resolve, não. 3 a 4 minutos de oração não é suficiente para nós sermos crentes cheios do Espírito Santo. Imagina a situação. Quem é casado, lembra de quando namorava. Quem é solteiro, lembra de quem está namorando aí. Lembra dos seus respectivos aí. Mas ainda antes do casamento. Quem é casado está solteiro, tá? Pensa nisso. Aí, o rapaz, imagina, eu vou falar, o Fábio, chega para mim e fala assim, Renata, eu te amo muito, mas eu só posso te dar 5 minutos do meu dia. Não posso te dar mais do que isso. É muito difícil para mim, Renata, te dar atenção, conversar contigo. Olha, eu vou me esforçar e te dou 5 minutos. Vocês imaginaram? Edileus imaginou o Vitor, você imaginou o Walter, Durval, o André. Todo mundo imaginou? Os seus maridos, falando assim, Edileuza, sou apaixonado por você, mas eu só te dou 5 minutos. Pode ser? Você vai ficar feliz? Só 5 minutos? Não rola. Convence alguém, gente, que ama com essa conversa pé de chulé, de que eu te amo, te dou 5 minutos. Quando você ama, cada momento com aquela pessoa é um deleite. E tu tem a sensação que as horas não passam, que as horas voam. Isso é o tempo psicológico, é diferente do tempo cronológico. O tempo cronológico, 1 hora tem 60 minutos, não tem? Mas no tempo psicológico, se está muito bom, 1 hora são 10 minutos. Quando você vê, vup, caraca. E o contrário também, tu está num negócio enjoado, dá 1 hora, mas 1 hora parece que são 120 minutos. É um parto que não acaba nunca. É diferente. Então, se você ama alguém, você não se contenta com 5 minutos. Não se contenta. Eu separei aqui 2 fundamentos básicos. Um eu já falei, que a gente precisa ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina religiosa. Tem gente que ora porque o discipulador vai perguntar se está orando. Está orando? Está ali na Bíblia? Quantos capítulos por dia você lê? Aí a pessoa ora e lê, não porque quer estar com ele, mas porque alguém vai perguntar e eu tenho que dizer que estou orando. Mas se eu vou falar que não estou orando, estou lendo a Bíblia, eu tenho que dizer. Então, para ter uma resposta boa, eu faço. Mas isso, sabe o nome disso?
religiosidade. Você gostaria que alguém ficasse com você porque é obrigado? Tipo assim, Rafael é obrigado a ficar com Camila. Você ia ficar feliz, saber que aquela pessoa está contigo porque é obrigado? Nem Deus gosta disso. Deus quer um coração que vá a Ele espontaneamente, ardendo em amor. É isso que Ele quer. Então a gente precisa tirar da mente essa ideia de que oração é uma liturgia. É uma obrigação religiosa, é um ritual. Eu leio, eu oro 60 minutos, leio 3 capítulos da Bíblia. Acabou, acabou. Se não fizer isso, eu morro de angústia, porque eu não cumpri a minha obrigação. Não rezei 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso, 3 não sei mais das quantas. É isso que Deus quer? Não, Ele é vivo. Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Uma pessoa que tem sentimentos, que ri, que chora, que se magoa, que se fere. E mais do que tudo, Ele é uma pessoa que anseia ardentemente encontrar cada um de vocês aqui. Sozinhos, sem ninguém perto, para vocês namorarem como nunca antes. Namorar é bom? É bom ou ruim namorar, gente? Muito bom. Vocês imaginem vocês desenvolverem um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, que teu coração saia dali tão nas nuvens, como se você tivesse passado horas namorando uma pessoa. É muito melhor do que isso. É incomparavelmente melhor do que isso. Até porque a palavra fala para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor, não fala? O objetivo de Deus em nos mandar orar é que nós o conheçamos. E vocês sabem na Bíblia o que essa palavra conhecer quer dizer? Essa palavra conhecer, ela remete a uma palavra no hebraico. Me ajuda, Cris, se eu estiver errada. Você mesmo. Uma palavra no hebraico, que quer dizer iada. Não é isso? Sabe o que quer dizer essa palavra? Iada. Quando na Bíblia você lê conhecer, por exemplo, Isaac conheceu Rebeca. Isaac conheceu Rebeca. E esse texto de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa. É a mesma palavra para Isaac conheceu Rebeca e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E usa a palavra que aparece no hebraico, é iada. Sabe o que quer dizer essa palavra? É o relacionamento íntimo entre homem e mulher. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Esse é o nível de intimidade que o Espírito Santo quer ter conosco. Essa intimidade profunda, como relacionamento entre homem e mulher. Sinistro, né? Mas genial. Bom, já falei. Vou pular aqui, senão vou ficar aqui 1000 anos. Bom, uma outra coisa é que nós devemos fazer um compromisso absoluto em gastar um tempo consistente e significativo a sós com Deus em oração. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, não precisa não. A palavra está escrita orar sem cessar. Eu oro sim. Eu estou lavando louça, eu estou orando, eu estou dirigindo, estou orando, botando roupa na máquina, estou orando. Essa oração, esse orar sem cessar, tem que acontecer mesmo. Mas esse orar sem cessar de Paulo em 1 Tessalonicenses não exclui a necessidade de Mateus 6,6. Foram palavras de Jesus. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. A oração que você faz ao longo do dia, quando está desenvolvendo as suas tarefas, é só uma continuidade daquele tempo que você passou no quarto, ou na varanda, qualquer lugar, ou dentro do carro, qualquer lugar solitário. O Novo Testamento ele é cheio de textos que dizem onde Jesus saiu, se retirou sozinho para orar. O próprio Jesus teve essa prática da oração em secreto. Pô, se ele teve, o que vocês acham que ele espera de nós? Que tenhamos a mesma prática. Então, uma coisa não anula a outra. Até porque, quando a gente está lavando louça, quando a gente pega assim, você recebe uma amiga na sua casa. Aí, normalmente a gente quer receber as pessoas numa hora em que nós não estamos mais fazendo nada. Para você poder fazer o quê? Dar atenção.
Imagina se você recebe a pessoa e você está lá, fulana, vai falando aí. Estou aqui lavando. Às vezes isso acontece porque a gente não tem outro horário. Mas é o ideal? Não. Qual é o ideal? Acabei minhas tarefas, está tudo pronto, agora eu vou esperar a fulana. A fulana chega, fala, fulana, pode falar, vamos conversar. A sua atenção é total. É a mesma coisa com Deus. Se você tenta se relacionar com Ele fazendo 1000 coisas, a sua atenção naquele momento é totalmente dele? Não. E não é isso que Ele quer. Ele quer que cada uma de nós assuma um compromisso com Ele que tem que ser absoluto. Tem que ser um compromisso inegociável de estar com Ele todos os dias, sozinhos. É você e Ele. Sozinho, sozinho, sozinha. Sozinha. Você e Ele. Para um compromisso, para um encontro. Encontro de amor. É exatamente isso que Ele quer de nós. Por que o nosso compromisso deve ser absoluto? Quando eu falo absoluto, irmãos, eu estou querendo dizer que a gente não pode negociar isso. Tipo, meu horário de oração, vamos pensar, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu já vi que a criança foi para a escola, o marido foi trabalhar, e parará, tampam. É um horário bom, que eu posso sentar, desligar os telefones, né? Quando eu falo de absoluto, é que você sabe que aquele horário que você assentou no teu coração, não bota outra coisa no lugar, não. Ah, irmão, vou na sua casa às 8 horas. Não, 8 horas eu não estou livre. 8 horas eu tenho um compromisso que eu não posso, com uma pessoa com quem eu não posso dispensar. Honra. Honra. Deus quer que esse compromisso seja assim por 3 razões. Nós temos 3 inimigos e a gente conhece isso. Nós temos Satanás, nós temos a nossa carne e nós temos o mundo. São 3 inimigos que nós temos, que nós enfrentamos diariamente. O diabo não quer que a gente ore, quer? Não quer. Então ele vem com muitos argumentos para te convencer que aquilo ali é uma banalidade, que você está muito cansado, que o seu horário de trabalho não permite. Ele vem com muitos argumentos, porque o diabo sabe que oração e leitura da palavra são as principais armas que eu e você temos contra ele. Então ele quer minar. A carne, hoje, quer dizer, o diabo não conta, que ele ia vir direto, mas eu tenho enfrentado esse inimigo, a carne. Eu tenho ficado numa soneira que vocês não têm noção. Eu levanto para orar, aí vou. Aí sento. E começo e falo assim, Jesus, olha só, não está dando não. Aí ali eu encosto a cabeça e durmo na parede, sentada no sofá. Falo, Jesus, tem misericórdia. Aí, quando isso acontece, vem o seguinte pensamento. Ah, não vou não, eu vou dormir, então eu durmo. Não vou e durmo. Não é isso que Deus quer. Não é. Quando eu comecei esse negócio aqui, a fazer isso aqui, eu levantava, eu fazia café e falava que eu estava tomando um café com Jesus. Então eu fazia uma xícara de café e sentava e eu começava a conversar com ele. Porque eu entendi que era um relacionamento. Então eu nunca tenho palavras prontas. Eu não tenho uma oração assim, que eu começo sempre do mesmo jeito. Porque cada dia ele vai gerando coisas. A oração eficaz, a oração que Deus ouve, é aquela que é gerada no próprio coração de Deus. E o Espírito Santo comunica a você. Então eu converso com ele como se eu estivesse conversando com qualquer uma de vocês aqui. Sento, não oro de joelho, não oro, porque o joelho vai doer minhas pernas e não vou conseguir ficar. Eu procuro uma posição confortável que eu possa ficar ali, despreocupada, sem sentir dor aqui, dor ali. Não, eu sento no meu sofá. Eu orava na varanda, mas eu vou mudando de lugar. Agora eu estou na fase do sofá. E não tenho palavras prontas. E vou falando, oxa Deus, e começo a falar do que ele encher meu coração naquela hora para falar. Então, hoje em dia, o inimigo, além do demônio, né, dos demônios que eu tenho enfrentado, é a minha carne, que quer dormir. Até com meus pacientes, gente, você não tem noção, não. A pessoa está ali, e eu estou. Tadinha da pessoa de 3 horas da tarde de quinta-feira. Já quase dormi com ela umas 2 vezes. Aí eu tive que dar uma explicação para ela, né? Que eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou dormindo tanto. Aí ela tá. Gente, vocês não têm noção, não. O sono é sinistro. Lá em Cabo Frio, eu quase 2 vezes. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode? Eu amo ouvir uma palavra. Como é que uma pessoa pode estar assim? Mas eu creio que preciso vencer esse negócio, porque isso não pode ser obstáculo para aquilo que eu e o Senhor temos. O
nosso encontro. Estou acabando. Para encerrar, eu vou dar um negócio para vocês. É bem didático. Veja bem. Eu comecei fazendo esse negócio aqui. Quando a gente não tem o hábito, quando a oração não é uma rotina, isso me foi útil nesse tempo. É como esse irmão que escreveu esse livro, ele dá um esquema assim bem prático para a gente fazer para aquelas pessoas que não têm o hábito de orar, para começarem a orar. Certo? Então ele coloca 5 tipos de oração. Já falei para vocês que essa oração de 3 a 4 minutos não rola, certo? Não rola. Então ele coloca assim, ó, no seu tempo de oração, ele tem que contemplar 5 momentos. Primeiro, você precisa gastar um tempo em louvor e adoração. Eu começo às vezes assim, né? E aí, irmãos, normalmente, eu lembro da Roseli com isso. Uma vez a gente falou sobre isso lá na casa do Armando. Ela disse que começava assim, orando, não sei se você, mas eu lembro disso. E eu disse que eu não fazia isso. O nariz está entupido. Normalmente, eu começo adorando a Ele. Começo reconhecendo. Enfim, gente, isso é gerado no coração, né? Mas só que às vezes a gente fala assim, Senhor, muito obrigado, te adoro por isso. E passa logo para outro assunto. Não é o que Deus quer. Deus quer que você gaste tempo ali reconhecendo as virtudes dele. E, às vezes, eu tenho um kit de oração, né? Eu tenho uma bolsa de Bíblia. Eu falo bolsa de Bíblia. E aí, junto com essa Bíblia, antigamente eu tinha uma caixa de som, mas vamos combinar que não dava para me transportar muito facilmente. Então agora eu botei todas as músicas, que eu sou meio lenta, no celular. E quando eu sinto que Deus quer que eu cante alguma coisa, porque eu canto, meus momentos com Deus tem canção. Eu canto, choro, levanto mão, planto bananeira, eu canto. E aí eu boto as músicas todas no meu celular, todas. O meu celular atualmente tem 305 canções. E eu chego de manhã e falo, Espírito Santo, o que você hoje quer que eu cante para você? E aí, tem dias que o nosso encontro só rola música. Gente, é um negócio que, por mais que eu tente explicar, vocês só vão entender mesmo fazendo. Porque ninguém aprende a orar lendo o livro, não. Eu estou falando essas coisas aqui para vocês, mas ninguém vai sair daqui falando. Eu não posso falar, eu sei de oração. Não sei. A única maneira da gente aprender a orar é orando. É orando. É o treino que você tem que ter todos os dias, você tem que comparecer ali, ó, ao treino. E você vai treinando e você vai se tornando mais habilidoso naquilo ali. Então, a primeira coisa, louvor. Louvor. Deus não quer que você tenha 1 minuto de louvor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Então, como eu estava falando, aquilo ali aconteceu. Deus quer que você reconheça, se possível, com riqueza de detalhes, a beleza dele, a grandeza, o amor. Canta. Eu não canto sozinha, eu canto com o celular. E vou cantando, e às vezes ele quer que eu repita a mesma canção, várias vezes, e eu vou cantando. Irmãos, só esse tempo de adoração, às vezes, no meu caso, vai quase 1 hora. E é uma bênção. É uma bênção, é um negócio fantástico. Primeira coisa, adoração. Não dê a Deus o que Ele quer. Ele não quer 3 minutos. Ele quer que você se entregue a Ele em amor. Entendendo que oração é um relacionamento apaixonado. Concorda que 3 minutos, 4 minutos não rola? É pobre. É muito pobre. Se tratando de quem é o Senhor, não é nada. Mas começa a pensar em 5 minutos. Vamos pensar assim. Eu vou começar a dar 5 minutos de louvor a Deus todo dia. Começa pensando assim. Vamos pensar assim, por baixo. Não começa a pensar assim, vou ter que dar 1 hora de louvor. Não. Começa assim, 5 minutos. Começa. Quando passar os 5 minutos, você vem para confissão e arrependimento. Normalmente a gente fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados, lava meu coração com teu sangue. Queridos, pecado tem nome, tem data e tem lugar. Eu falei para Deus esse dia que eu queria esganar umas pessoinhas. Porque, irmãos, olha só, nós temos que ser absolutamente transparentes. Eu sou muito transparente. Sou muito transparente. Eu falo para Deus, Deus, olha só, aquela pessoa, assim, 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 eu quero voar no pescoço dela. Falei.
Falei para Deus, falei isso para ele segunda-feira. Não, falei terça, porque eu queria voar segunda. Falei terça. Falei, Deus, eu queria voar no pescoço daquela pessoa, porque ela me deixa tão aborrecida. Deus, eu não acho, as coisas que ela fala, nada a ver. É aquela conversa de crente, Deus. Poxa, se eu ainda fala aquelas coisas para o Mateus, eu quero voar no pescoço dela, estou muito aborrecida. Irmãos, eu falo assim, eu cheguei há umas semanas atrás, final de março. Deus, tu tem noção da raiva que eu estou hoje? Foi a primeira vez que eu quis voar no pescoço de alguém. Agora, recentemente, né? Porque várias vezes já tive vontade de voar. Senhor, eu estou uma fera. Falei para Deus assim. Eu falo para Deus exatamente o que eu estou sentindo. Beleza. Fui trabalhar. Quinta-feira. O Espírito Santo falou assim comigo. Você é intolerante. Está te faltando longanimidade. Aí cheguei no trabalho, peguei o celular e comecei a procurar, porque eu gosto de ver as definições do dicionário. Às vezes a gente pensa que sabe, né? Quando você vê longanimidade, é a pessoa de longo ânimo. Por longanimidade é a capacidade para você suportar ofensa. Falei, caraca, é isso mesmo que eu preciso. Estou precisando suportar ofensa. Quando o Espírito Santo fala isso contigo, meu coração se abre. Eu falo, ai, Senhor, obrigado. Me perdoa. Eu preciso ser longânima com essas pessoas que eu quero voar no pescoço. Aí, sabe o que eu faço? Eu começo a orar por aquelas pessoas. Deus, a fulana, abençoa ela, Senhor. Essa pessoa, né, Deus, precisa tanto da tua graça para ela estar me estimulando, tanta raiva assim. Me perdoa, Deus, mas ajuda. Enfim, irmãos, Deus conduzindo, revelando o teu coração e te conduzindo como resolver aquele problema. Então, coração da gente não é uma coisa que Deus vai olhar. Está uma baderna danada, porque o meu coração só misericórdia. Um segundo, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Deus, dá uma olhada, já mudei de assunto, vamos seguir em frente. Não. Tem que ser... Ó, quando Deus olha, eu já falei aqui que eu achava que Deus tinha um holofote. Lembra que eu já falei isso? Que eu achava que Deus tinha um holofote. E aí quando ele lança aquela luz, menina, aparece tudo. Imagina você abrindo a portinha de um quarto tumultuado. 10 segundos, tu olhou, tu fechou. Você consegue saber tudo que você tem que fazer naquele quarto. Deus não quer essa visão rápida. Deus quer que você pare e nomeie os seus pecados. Antes desse pecado de intolerância, eu tive um episódio forte de inveja e ciúme. Fiquei mal por eu ter aquilo. Mas eu preciso dar nome. Eu não posso falar assim, Deus, me limpa dos meus pecados. Eu quero dar nome. Eu preciso nomear as minhas misérias. E aí Deus, com a luz dele, ele me mostra o caminho e me limpa. Confissão, irmãos, de pecado é fundamental para uma vida cheia do Espírito Santo. Se eu passo pela confissão assim, eu não estou nem dando tempo de Deus se posicionar comigo. Vocês sabiam que tem 2 textos legais na Bíblia? É o Salmo 66. Se eu guardar a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Pecado não confessado, trevas, impede a Deus dele responder às nossas orações. Então eu preciso gastar tempo. Depois que eu adorar dele, eu preciso deixar ele prescrutar o meu coração. Preciso contar todas as minhas mazelas de pensamento, que vem, eu pensei aquilo. Eu conto tudo, irmãos, tudo. Teve um dia que eu estava com um desconforto com uma paciente minha. Aí eu fui falar com Deus. Deus, por que eu estou assim com ela? Assim, não era com ela, é com uma palavra que eu tinha dado a ela que eu estava... Não caiu a minha ficha. Falei, Deus, eu estou assim, tô estranha com relação àquele atendimento. Sabe o que ele falou para mim? Você não falou a verdade para ela, da minha palavra. Você quis poupar ela da minha palavra, porque você acha que eu não vou suprir a vida dela. Eu falei, meu Deus. Senhor, tem misericórdia. Eu poupei, eu privei a minha paciente da palavra
Porque eu não criei que Deus ia cuidar dela. Porque a palavra que eu tinha para ela de Deus era uma palavra séria, dura. E Deus falou, você não deu a minha palavra para ela, porque você acha que eu não vou cuidar dela. Volta lá. Voltei. Cheguei para ela e falei para ela exatamente o que tinha que deu. Gente, quando Deus lança a luz, nada fica escondido. Falei, fulana, queria te pedir perdão, porque a palavra para você é essa. E eu não te dei, e Deus me repreendeu, porque eu não estava confiando que Deus ia cuidar de você. Como que eu ia descobrir isso, se Deus não falasse? Ninguém estava comigo lá no atendimento, só eu e ela. Como que isso ia ver a luz? Só Ele. Ele revela o oculto e o escondido. Sabe para quê? Para nos fazer livres. Para nos fazer livres. Para poder responder às nossas orações. Mas não vai acontecer isso com 1 minuto de confissão de pecado. Com essa oração geral. Até escrevi aqui. Não dá para ser, Senhor, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Que pecados? Filha, do que você está falando? Eu falei, Deus, eu estou com inveja. Eu sinto inveja, Deus. Eu senti inveja naquele dia, naquele domingo, lá na reunião. Eu tive inveja no meu coração. E tive ciúmes. E aí Ele vai me limpando. Ele vai me limpando, e vai me transformando de glória em glória na imagem do seu Filho. Então, louvor é a abertura do nosso negócio lá com Ele. Depois você vai gastar um tempo confessando seus pecados. Certo? Mantenha de início um foco de 5 minutos, embora depois você vai ver que nossa, meu caso é tanto pecado que não dá 5 minutos, não. Rola aí muito tempo. Mas começa assim. Depois da confissão de pecados, aí vem a parte que a gente gosta, que é a petição e a súplica. Nesse tempo de petição e súplica, é o tempo onde você vai apresentar a Ele as suas necessidades. Senhor, tem aquele problema assim, tem aquilo ali que está acontecendo, queria te pedir a tua intervenção, tarará, tarará. Oração, gente, não é para a gente dizer para Deus o que Ele tem que fazer, não. Oração é para nós ouvirmos dEle o que Ele quer que nós façamos. Não é para eu chegar e falar, Deus, faz assim, faz assim, faz assim. Não. Senhor, está aqui a situação. Tem essa situação aqui também, Deus. Olha esse problema aqui, olha esse aqui. E Ele vai dizer o que Ele espera de mim naqueles problemas, naquelas situações. Ou então Ele vai acolher e Ele vai resolver da maneira como Ele quiser. Então, louvor, confissão, petição e súplica é quando você vai colocar as suas queixas pessoais. Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ponto é a intercessão. Intercessão é uma oração muito abrangente. Intercessão é quando você ora pelos outros. Seja qualquer que sejam esses outros. Seja desviado, seja ímpio, orar pelo pastor, orar pela igreja, orar por missões. Qualquer oração que não diga respeito a você é intercessão. E às vezes a nossa lista aqui também é quilométrica. Eu sou muito fraca aqui. Eu confesso que eu sou fraca na intercessão. Sou fraca. Eu gasto muito tempo na adoração e na confissão de pecado. Mas aqui eu sou ainda capenga. Mas oração é todas as vezes que você ora pelos outros. Então você vai gastar um tempo louvando e adorando. Depois você vai gastar mais um tempo confessando seus pecados. Depois você vai gastar um tempo pedindo por você e mais um tempo pedindo pelos outros. Certo? Como é que você vai encerrar esse momento? Estou acabando, gente. Você vai encerrar esse momento com um tópico que o autor do livro incluiu como oração. E eu vou explicar por quê. Ele colocou a meditação na palavra. Falei de 5 tipos de oração, não foi? Louvor, confissão, petição, súplica e meditação. Meditação, veja bem, oração não é um relacionamento? É um relacionamento com Deus. Todo relacionamento saudável implica numa comunicação de mão dupla. Eu falo, você fala. Eu falo e você fala. Então, a meditação foi inclusa, como aqui, um tipo de oração, porque é a hora onde Deus vai falar. Então, eu falei, agora eu vou pegar as escrituras. Claro que Deus pode falar aqui.
Deus pode falar aqui, mas pode ser que não, pode ser que ele fale aqui. E aí, diante de tudo que eu coloquei para ele, agora eu vou ler as Escrituras e eu vou ver o que ele vai falar comigo. Então, eu vou ler a palavra, não é aquela leitura assim, o Senhor pastor não faltará. Puf. Às vezes, irmãos, o esquema do nosso dia a dia até tem que ser assim, mas isso não pode ser a regra. Não pode ser a regra. Então, você vai ler a palavra, vai meditar nela, vai ver o que Deus está falando com você ali. E aí você estaria liberada. Se nós gastássemos 5 minutos em cada tempo, em cada tipo de oração, nós teríamos pelo menos 25 minutos de oração por dia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Pode melhorar, mas só isso já é uma bomba para mudar a vida da gente radicalmente. E aí, eu queria compartilhar com vocês um negócio diferente que começou a acontecer comigo. É a última coisa. De um tempo para cá, eu comecei a ter uns encontros diferentes. Eu não sabia muito o que estava acontecendo. Eu não sabia nada, na verdade, do que estava acontecendo. Porque era um negócio assim. A gente se encontrava e praticamente tinham poucas palavras. A única coisa que acontecia, eu vou tentar, era como veja bem, gente, eu não vi nada, mas era como se eu admirasse uma beleza intensa, como nunca antes eu tivesse visto alguém tão belo. Mas se eu abrisse os meus olhos, eu ia ver a minha sala, não estava vendo ninguém. Foi um tempo de contemplação, onde a única coisa que saía do meu coração era assim: eu te amo, você é o deleite do meu coração, você me farta de alegria. Eu não conseguia falar nada diferente disso. Eu não conseguia fazer um pedido. Deus, eu não conseguia orar isso que eu falei para você aqui. Petição, não conseguia isso. E há muito tempo eu tinha visto um vídeo, que até a Cris comentou com a Suzy, mas aquele vídeo não explicava muito bem o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia como é que eu vou me encontrar com Deus e só tem isso. Mas era uma experiência que marca você de uma forma tão fantástica que você fica doida para chegar o outro dia para você ter de novo aquilo. É um negócio que inexplicável. É como se fosse um êxtase de paixão, de prazer, de amor. É um negócio que eu não sei explicar. Até que a Suzy me encaminhou um vídeo. A Suzy me encaminhou um vídeo da mesma irmã que pregou a primeira vez. Eu recomendo a vocês que assistam. Eu não sei o nome dela. É Devi, né? Como é que é o nome? Como é que fala o outro nome? É, essa daí. É um que ela está com um terninho, uma calça verde. Miss Batom, acho que é Miss Batom 2013, 2012. Quando a Suzy me encaminhou aquele vídeo, eu fiquei muito feliz, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E eu creio que o Espírito Santo estava me conduzindo a um tipo de relacionamento de intimidade profunda, que é o que ele quer ter com todos nós. É algo, irmãs, tão fantástico e tão inexplicavelmente maravilhoso, que eu queria animar vocês a buscar isso em Deus. Como que... Eu não estou aqui para dar receita de bolo para ninguém, porque eu creio que o Espírito Santo conduz em todas as coisas. Mas eu tenho um kit de Bíblia, eu tenho uma bolsa que eu carrego Bíblia, caderno, caneta, toalha para chorar, celular com música para cantar. Eu chego diante dele com essas coisas, sem saber o que vai acontecer naquele dia. Mas sempre vale a pena. Sempre é uma experiência maravilhosa. Que eu saio de lá, eu que sou essa pessoa angustiada e estranha, eu saio de lá revigorada e pronta para viver aquele dia. Porque tem dia que eu acordo e falo para Deus que eu não sei como eu vou viver aquele dia. Não me pergunte por quê, mas acontece isso comigo. E eu sou outra pessoa depois que eu encontro com Ele. Vou falar uma coisa para vocês, eu quero muito
eu creio que o mesmo convite que o Espírito Santo fez a mim nesses últimos tempos, porque eu tenho me sentido sonolenta, não tenho conseguido, não deixei de orar, não deixei de buscá-lo, mas eu sinto que não é como era. E eu comecei a cantar umas canções de primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Sabe? Eu penso que essa palavra aqui, como eu falei no início, eu achava assim, Deus não precisava fazer eu falar ela para eu ler, porque eu creio que essa palavra é para mim. Eu creio que Deus me chama de novo. Deus me chama de novo, porque eu falei para ele, Deus, tem um negócio estranho acontecendo. Eu continuo vindo aqui fazendo as mesmas coisas, mas eu sinto que algo está diferente dentro de mim. Algo diferente. Então, queridas, eu penso que é tempo da gente voltar às primeiras obras, da gente voltar aos braços do nosso amado. Lembra quando vocês se converteram? Lembra que paixão, lembra que fogo, lembra que ardor no coração, nada era difícil, nada era muito, nós queríamos sempre mais dele. E hoje, essas últimas semanas, essa tem sido a minha oração. Eu preciso voltar ao início. Acende, Senhor, teu fogo. Eu quero um coração profundamente apaixonado por você. Irmãos, a paixão por Jesus, encurta a distância, faz você buscar ele sem preguiça, sem limite. Nós precisamos de corações apaixonados por ele. Precisamos de corações que batam, que ardam desesperadamente pelo amado das nossas almas. Ele é nosso noivo. Um dia nós vamos nos casar com ele. Mas se hoje tudo que eu tenho para dar para ele são apenas 5 minutos, com muito esforço, eu não queria casar com uma pessoa que falasse isso para mim. Não queria mesmo. Vamos dar a ele aquilo que ele merece. A nossa devoção, a nossa rendição completa. Mas peça que ele gere essas coisas dentro de vocês. Eu queria que a gente orasse agora. Eu não vou fazer assim nenhum apelo para ninguém vir aqui à frente. Por quê? Porque a minha fé é de que esse convite que o Espírito Santo faz a mim, ele faz a todos. Ele chama a cada uma de vocês pelo nome e fala, venha estar comigo. Venha beber das minhas águas. Venha para eu te abraçar. Venha para eu cuidar de você, para eu te proteger. Venha para eu aliviar os seus fardos. Venha ser feliz. Queridos, eu falo para ele que o único jeito de eu ser feliz é com ele. Tem dia que só ele pode botar um sorriso nos meus lábios. Mas ninguém. Ele tem vida para cada um de nós e uma vida diferente daquela que nós temos vivido. Basta que nós nos inclinemos para ele, corramos para os braços dele e nos deleitemos nos braços do nosso amado. Eu tenho certeza que ninguém jamais vai se arrepender disso.